Tudo bem? Vamos lá, vamos falar agora do terceiro candidato, vai ser o Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, conhecido aí por muita gente, né? Ciro Ferreira Gomes é o nome completo dele, é advogado, professor e político brasileiro. Ele já passou por vários mandatos, mas ele começou a carreira lá no Ceará, né? O Ciro ele foi deputado estadual 2 vezes pelo Ceará. Depois ele foi deputado federal, na sua última legislatura, aliás, foi de deputado federal. Ele foi governador de Fortaleza, governador do Ceará e também prefeito da cidade de Fortaleza. Bom, o período da prefeitura dele de Fortaleza foi um período muito bom, né? O governo dele foi um governo que teve 77% de aprovação, né, a legislatura dele como prefeito. Isso porque ele foi prefeito só durante 15 meses, né? Porque ele abandonou a prefeitura logo depois do meio ali do seu mandato para disputar o governo do Ceará. E ganhou. Ganhou em primeiro turno, com 56% dos votos. Ele foi eleito, uma votação expressiva, né? Lembrando aí que fazia pouco tempo da abertura do país, né? A democracia, mas o Ciro tinha um nome muito forte naquela região, a família, né? O Ciro Gomes tem um nome muito forte no estado do Ceará. E esse governo dele também foi muito bom. O governo dele, do Ceará, foi marcado por desoneração do Estado, então ele reduziu, né, a máquina pública e ele investiu muito em educação e saneamento básico, saúde, né, e isso marcou o governo dele. O que mais marcou o governo dele? Um fato muito interessante, né, se tratando de um político que hoje a gente coloca até um pouco como de esquerda, né, não dá para entender muito bem a posição dele, porém o governo dele, né, o governo do Ceará, ele formou com mais de 70% de técnicos, não eram políticos. Ele substituiu políticos, mais de 70% dos políticos, por técnicos e fez com que o governo dele fosse um excelente governo. Ele já tentou ser presidente algumas vezes, não conseguiu, até por conta de legenda, que não aceitava o nome dele para participar da disputa, e agora ele conseguiu. Tem um nome conhecido também que é o Cid Gomes, é irmão do Ciro Gomes, está aí na política também. Essa é a parte aí mais pessoal do Ciro e essa parte antes, né, dessa corrida eleitoral que a gente está tendo agora. O Ciro também foi ministro de 2 presidentes, né? Foi no governo Itamar Franco, foi ministro da Fazenda, e no governo do Lula ele também foi ministro da Integração Social. Esse ministro da Integração Social tinha algumas funções, esse ministério já não existe mais, mas o que marcou o Ciro Gomes, a trajetória dele no governo Lula, foi que ele era ali que encabeçava a questão da transposição do Rio São Francisco, né? Orçada em 4,5 bilhões na sua primeira fase, só que já ultrapassou muito isso. Então, um dos projetos que cabem aí a responsabilidade ao Ciro Gomes é esse projeto da transição, ali da transposição do Rio São Francisco. Duas curiosidades, né? 3 curiosidades sobre o Ciro Gomes aí que a gente presenciou. Bom, o Ciro ele foi contra o impeachment da Dilma, né? Se posicionou contra. Ele carrega mais de 80 processos contra ele, né? E aí vai de todo tipo de processo que você imaginar. E ele também teve uma declaração polêmica referente à Lava Jato, que ele disse que receberia a turma do Moro a bala caso fossem atrás dele e ele não tenha feito nada, né? Então ele tem algumas posições polêmicas, um pouco calorosas, que a gente conhece aí do Ciro Gomes, que até cabe a ele um apelido que o pessoal acaba dando de coronel, né? Que acaba acontecendo por essas posições dele. Bom, das propostas para presidente, né? O que o Ciro Gomes traz como propostas para o país? Uma delas que chama bem a atenção, que vai na contramão aí do que a gente acaba vendo, é que ele propõe um reajuste do imposto sobre herança. Hoje, o imposto sobre herança ele varia de 2% a 8% dependendo do estado, tá? E o Ciro propõe fixar essa alíquota em 24%. Isso mesmo, 24% é a proposta dele para que a herança das pessoas sejam taxadas, né? E no plano de governo dele isso não fala se é para o mais rico ou para o mais pobre. É 24%, que ele acredita que dessa forma vai conseguir fazer, o governo vai conseguir arrecadar mais para poder dividir mais. Então é uma proposta aí que já gera uma polêmica.
Outra proposta dele é diminuir os juros dos bancos, né? Usando os bancos estatais para isso. E aí entra aquela questão que ele falou, que é tirar o nome de todo mundo do Serasa. Poxa, é uma posição um pouco complicada. Para quem entende o mínimo de economia, sabe o que isso pode gerar, porque para os bancos públicos fazerem a compra de uma dívida, o banco público tem que ter dinheiro para isso, ele está assumindo um risco. E se a pessoa continuar inadimplente, né, qual vai ser o nível de inflação que vai ter na economia brasileira com um monte de gente revendendo a sua dívida, né, para um banco público? O banco privado vai ser pago, na verdade o banco privado está sendo beneficiado, porque o banco público vai comprar a dívida dele, e aí depois o banco público pode arcar com essa dívida. Bom, nossa opinião aqui não é para dar julgamentos, né, referente aos projetos, mas esse é um dos projetos que o Ciro coloca. Outra coisa, referente à parte da educação agora, né, ele prioriza o estudo em tempo integral. Com que intuito? Com o intuito de ter um ensino profissionalizante. Como outros candidatos que eu vou falar aqui também, eles batem muito nessa tecla de criar técnicos, né? Então, eles acreditam que o ensino em tempo integral vai ajudar a criar mais técnicos e os estudantes a saírem já com uma profissão, né? A gente só tem que tomar cuidado com tudo que é generalizado, né? Pode ser um pouco demais. Referente à previdência privada, referente à previdência social. Qual que é a proposta do Ciro para isso? Ele quer uma reforma sim na previdência e ele acredita que o melhor modo é o modo de capitalização, onde você e a empresa arrecadam um valor que vai para uma conta sua, é para você. Você não vai pagar a previdência do seu pai ou do seu avô, como é o modelo que existe hoje. É cada um utilizando a sua própria fonte, né, de renda para formar a sua previdência. Como se você tivesse uma conta no banco, você deposita um valor, a empresa deposita outro, e no final você retira aquilo que você arrecadou. Se você trabalhou, você vai ter. Se você não trabalhou, você não tem, né? E ele também tem uma das suas falas, ele não acredita que existe déficit previdenciário no Brasil. Ele acha que a crise não existe. Ele acha que isso daí é inventado, que isso é manipulação de números, e para ele essa é a opinião. E aí, uma outra coisa referente ao projeto, né, de governo do Ciro, aí referente à questão judicial, ele não fala de uma reforma judicial exatamente, mas ele se coloca contra a redução da maioridade penal. Bom, Ciro Gomes é um pouco disso aí que eu falei. As propostas dele levantam muitos questionamentos, principalmente na parte econômica. É um candidato que nós devemos pesquisar muito bem as propostas. O Ciro Gomes nós já conhecemos. O nome é conhecido, o governo dos quais ele participou é conhecido. Agora o que a gente precisa entender é o que ele de fato vai fazer com essas propostas e qual é o plano caso isso dê errado. Porque são propostas extremamente arriscadas no plano econômico e a economia é o que coloca o país e sustenta o nosso país.